e abrisse em Ezequiel 37. Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e que estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: Profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porém tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porém em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Amém. Aqui a palavra de Deus nos diz que Ezequiel ele teve uma visão onde o Senhor o leva em espírito a um vale. E nesse vale a palavra de Deus nos diz que ele era de ossos sequíssimos e eles eram numerosos. Então o Senhor pergunta a Ezequiel: Ezequiel, podem esses ossos voltar a viver? E Ezequiel ele responde ao Senhor: Senhor Deus, tu sabes. Eu fico imaginando, me colocando no lugar de Ezequiel, naquele cenário, né? E Ezequiel, ele teve 3 coisas no Senhor, que foi intimidade, confiança e obediência. Ele teve intimidade porque ele reconheceu de quem era aquela voz. Ele teve confiança, ou seja, ele sabia que era a voz do Deus Todo-Poderoso, que poderia mudar aquele cenário, mesmo que a situação da visão dele seria de morte, seria de fim, seria um pleno caos, né? Ossos sequíssimos, a palavra de Deus nos diz. E ele teve obediência. Ele apenas obedeceu quando o Senhor falou para ele: profetiza. E assim Ezequiel profetizou. E a palavra de Deus nos diz que passaram a ter carne sobre aqueles ossos. Então imagina aquele cenário onde é só ossos e passa a ser mortos. Chega a ser até assustador, né? Você orar para aquela situação, você profetizar, em vez de melhorar, parece que a situação até piora, né? Porque passa de ossos sequíssimos a um monte de morto. E assim Ezequiel profetizou e trazendo isso para a nossa vida, muitas das vezes a gente está numa situação onde parecemos que estamos num vale de ossos secos, a gente não vê que aquilo vai melhorar, e parece que a situação só piora quando a gente ora, quando a gente busca, quando a gente profetiza. Assim foi aquele cenário. Aquele cenário não ficou mais bonito, o vale de ossos secos dele foi ficando até mais feio, né? Ficou algo mais assustador. E assim Ezequiel profetizou. E a palavra de Deus nos diz que aquele povo era um povo de Israel que estava vivendo em pecado, né? Eles se sentiam, no verso 11 fala que eles se sentiam: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Era assim que eles se sentiam, porque eles viviam uma vida de pecado, né? De bel prazer, então eles de idolatria. E eles se viam como ossos secos, sem esperança, vivendo como escravos, perdendo suas terras, perderam tudo, estava tudo devastado. E ali, eles, como escravos, o Senhor havia liberado uma palavra para eles: porém vocês, o meu espírito, no verso 14, vocês viverão, e eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. E o Senhor fez deles uma nova vida, deu uma nova chance para eles. Então, de ossos secos, eles passaram a enxergar tudo de novo, tudo novo. O Senhor deu esperança para a vida daquelas pessoas. E ali o Senhor ergueu um grande exército. E eu gostaria de deixar 3 versículos, que é João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Romanos 11:36. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Marcos 10:27. Para os seres humanos é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Eu não sei o que você tem colocado nas mãos do Senhor,
mas creia que o seu Deus é poderoso para mudar qualquer cenário, qualquer situação. Eu já, aproveitando que eu falei com Deus que se eu recebesse essa bênção, eu ia aproveitar e contar nessa semana. Eu já contei aqui na igreja que eu e meu marido já passamos por uma crise financeira na época da pandemia. E o cenário era como se fosse um vale. A gente só piorava. Orava, profetizava e a situação só piorava. Porém, a gente tinha uma palavra do Senhor liberada sobre a nossa vida e a gente ficava firme nela. E eu já contei que o Senhor nos deu uma casa. E essa semana o Senhor nos deu um carro. E eu agradeço a Deus porque o Senhor é bom e que possamos fazer como Ezequiel, ter intimidade com Deus. Porque quando o Senhor fala, a gente não escuta A nem B, a gente escuta a voz do Senhor, a gente reconhece. Quando a gente tem confiança, pode tudo parecer que vai só piorar, mas a gente confia que Deus vai mudar aquela causa. E quando a gente obedece, o Senhor dá vitória pra gente. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.